Canal Papo de Arouche, chegamos ao final de 2023, ho ho ho, estamos próximos do Natal. Bem, momento de reflexão, algo que já virou uma tradição, uma frase de Thomas Hobbes: o homem é o lobo do homem, uma frase perfeita e muito atual. E por falar em atualidade, é preciso entender o passado de verdade, para que se consiga entender o presente e também o futuro, né? Sendo assim, vamos falar um pouquinho sobre a Conferência de Berlim, que aconteceu exatamente a partir do dia 15 de novembro de 1884 e acabou em fevereiro de 1885. O escopo da conferência foi explorar o continente africano. Coincidentemente, exatamente no momento que a segunda revolução industrial estava acontecendo. A segunda revolução industrial começou a partir ali de 1850 e ela precisava, né, de expansão territorial e de exploração capitalista. Não tem melhor maneira de expor o capitalismo, de demonstrar o capitalismo com o colonialismo que ele fez na África e faz até hoje, aliás. Voltando, né, buscando um marco temporal nisso tudo, a gente tem que chamar a atenção que em 1450 os portugueses chegaram em solo africano. 1450. E a partir da chegada dos portugueses em solo africano, que aliás foram os principais exploradores e os últimos a saírem, né, contrariados, né, do solo africano, todo aquele modelo que existia de organização social nos povos africanos foi mudado. Principalmente porque aconteceu algo até inteligente pelos colonialistas. O que eles fizeram? Eles começaram a entrar em solo africano com missionários. E esses missionários traziam embaixo das suas bolsas, né, a doutrina católica e também ensinar esses povos rudimentares até então, entendidos por eles, uma língua da atualidade, o idioma da atualidade, o idioma europeu, o idioma branco. E aí eles passaram também a colocar, né, dentro do solo africano um conceito de limites territoriais, que não havia antes, né? E é por isso que a gente costuma dizer o seguinte: antes da chegada dos povos brancos, ou seja, dos europeus em solo africano, do colonialismo europeu, não existia essa modalidade de escravidão, porque não existia nenhum tipo de expansão territorial. O domínio era político, militar e religioso, e nunca interferia no que acontecia no território próximo, até porque não tinha essa sensação de limite entre territórios. Mas os portugueses, inteligentemente, com antropólogos, né, e com outros filósofos, começaram a construir essa identidade, que não era a identidade africana, né, dentro do próprio povo africano. E aí começa a acontecer a necessidade desses povos, que tinham semelhança linguística entre eles, a buscarem uma união para conseguir combater o crescimento da escravidão, principalmente na Costa do Ouro, principalmente na costa da Nigéria. E assim nasce no século XIX o Reino Iorubá. E por que o Reino Iorubá nasce? Ele junta diversos povos com línguas parecidas para que eles consigam criar as ilês. A principal ilê, a principal cidade do Reino Iorubá foi Oió. E dela nascia a administração diante de cada alafim, com seus conselheiros, os anciãos, né? Os alafins dentro de cada Oió, dentro de cada ilê, baseada na primeira ilê, a principal Oió. Mas incrivelmente, quando esse conceito de reino começou a crescer no século XIX, foi no mesmo momento que o Reino Iorubá caiu. E aí nasce o Reino Daomé, com a principal etnia / língua chamada Fon. Tudo isso acontece para tentar combater o crescimento da escravidão, buscando unificação desses povos que já estavam sendo traficados, já estavam sendo escravizados e traficados para o Brasil pelos portugueses, que ocuparam, em princípio, a parte ocidental da África, até por causa da proximidade, né, ali na beira do Oceano Atlântico, o oceano mais comercial até hoje,
enfim, atravessando os negros para o continente americano, atravessando os negros para o Brasil. Enfim, tudo isso marcado, passou a ficar mais forte, mais intenso, a partir da Conferência de Berlim, onde a África foi fracionada, dividida, né, entre todos os europeus e até também aos Estados Unidos, como se fosse apenas um local a ser explorado de todas as formas, onde as pessoas seriam exploradas e tudo mais foi explorado, inclusive, principalmente, toda a riqueza mineral que existe na África. Bem, tudo começa a mudar a partir da Primeira Guerra Mundial. Onde todo esse aspecto começa a mudar, os povos africanos começam a ter uma sensação de necessidade de liberdade, principalmente porque eles participaram em guerras, apoiando os europeus em várias frentes de guerra, com vários países, até entre países inimigos. E aí vem a Segunda Guerra Mundial. A partir da Segunda Guerra Mundial, pós-Guerra Mundial, as coisas ficam mais complexas ainda. Um grande exemplo, que o único país da África que não foi escravizado, a Etiópia, pós-Segunda Guerra Mundial, ela teve ainda que se libertar dos italianos, porque na Segunda Guerra Mundial, ela foi ocupada, não escravizada, não foi uma colônia, mas foi ocupada pela Itália. Chegando ali entre 1948 e 1950, começa o movimento de descolonização da África, mais conhecido como panafricanismo, onde você começa a entrar na Guerra Fria, onde todos aqueles países que eram potências na Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira Guerra Mundial e até o início da Segunda Guerra Mundial, deixam de ser potências econômicas. E aí nascem duas potências, Estados Unidos e União Soviética, com dois modelos completamente diferentes de entendimento econômico. De um lado o capitalismo, do outro o socialismo. Entretanto, os dois começaram a explorar a África de maneira mais intensa e de formas diferentes. Estados Unidos pregando a liberdade, a falsa liberdade da África, entretanto fomentando guerras, como a Guerra da Argélia, fomentando armamento, dinheiro, estimulando guerras. Do outro lado, a União Soviética, mostrando um modelo socialista que também de alguma forma explorava e escravizava os povos africanos. E tudo isso diante de uma desconstrução social provocada pelos próprios brancos lá no início, a partir de 1450 para cá, onde todos eles não tiveram oportunidade de construir a própria evolução sem que estivessem sendo explorados. Isso provocou uma confusão social, uma confusão cultural, uma confusão socioeconômica que sobrevive até hoje. Grande exemplo, o Congo, atualmente República Democrática do Congo, que foi explorado e chegou a ser propriedade privada de Leopoldo da Bélgica, um dos maiores genocidas da história da humanidade. Bem, a gente chega atualmente, um grande exemplo, mais uma vez utilizando o exemplo da República Democrática do Congo, um exemplo de tristeza humanitária. Só para você ter um dado rápido, o vídeo não ficar muito longo, 95% das mulheres que têm AIDS na República Democrática do Congo não têm acesso a nenhum tipo de tratamento para esse tipo de doença, tirando outras doenças. Ou seja, um país que não conseguiu se reerguer, foi uma grande nação, um grande povo antes da chegada dos brancos na África, ali naquela base subsaariana, né? Conseguia controlar todo o comércio de diamantes e de ouro, trocava por sal no norte da África, um país que teve o seu idioma amplificado, sua cultura amplificada em praticamente toda a África, foi o mesmo país
que foi mais escravizado e mais atravessado por outros países. Por exemplo, no Brasil, o maior número de escravos foi exatamente do Congo, o povo banto, que deu origem a vários e vários outros povos, o famoso povo banto. Enfim, só para te dar um exemplo, isso não é nenhum tipo de doutrinação, de maneira rápida, de como esse tal de capitalismo, colonialismo, foi benéfico e construiu tantas riquezas em solo africano, e isso reflete em toda a estrutura econômica do mundo, principalmente aqui no Brasil. Então, pega legal essa visão, Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Feliz 2024.